Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe segue aqui em Campinas, no interior de São Paulo, acompanhando a 10ª edição do Top Farmers, um evento que traz grandes nomes do agronegócio para debater grandes temas do setor. E agora eu estou aqui então com a Evelyn Krebski, que é head da Agrocarbon Alliance no Brasil, e a gente vai falar um pouquinho sobre projetos de créditos de carbono, algo que pode trazer benefícios não só para o meio ambiente, mas também para o produtor. Evelyn, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Letícia, pela oportunidade da gente conversar e falar um pouco sobre esse tema, que é um tema relevante no momento. É um tema relevante, é um tema relativamente recente. E, Evelyn, eu queria começar perguntando para você se um dos gargalos, né, para que os produtores adotem e busquem a fazer mais projetos de créditos de carbono é uma certa confusão entre o conceito de créditos de projeto de carbono e inventário de gases de efeito estufa. Eu queria que você ajudasse a destrinchar um pouquinho e tirar essa dúvida. Tá bom. Existe uma grande diferença que eu percebo no campo que alguns produtores confundem projetos de gases de efeito estufa, chamado de pegada de carbono ou de inventário, e ao mesmo tempo confundem com projetos de créditos de carbono. Existem empresas, principalmente grandes empresas, que assumem metas de redução de gases de efeito estufa. Quando eles assumem essas metas, eles têm que fazer o inventário de gases de efeito estufa que deixaram de emitir, principalmente. Isso se chama inventário. Isso não é um projeto de crédito de carbono. O projeto de crédito de carbono é mais complexo. Eu falo que basicamente um projeto de crédito de carbono tem duas etapas, que uma etapa seria o famoso MRV, que é monitorar, reportar e validar. E depois o projeto em si, que é escrito. Esse projeto é apresentado a uma certificadora. No nosso caso, nós trabalhamos com a Verra, que tem o maior market share de créditos de carbono do mundo, e ele é apresentado e registrado nessa certificadora. Ao final, o produtor rural ele vai obter créditos de carbono. Esses créditos de carbono serão comercializados no mercado global de créditos de carbono. Então, é diferente de você fazer um inventário, que é apenas um cálculo da sua redução da emissão dos gases de efeito estufa. É um projeto bem mais complexo e que gera crédito de carbono. A pergunta básica que o agricultor tem que fazer é: eu vou ter créditos de carbono? Ele vai daí ter a explicação da empresa. E aí uma dúvida que eu gostaria de perguntar para você, Evelyn. Com o projeto que gera os créditos de carbono, o produtor pode ganhar dinheiro com isso? E com o inventário de gases de efeito estufa, o produtor também pode ganhar ou não? É só com os créditos de carbono? Não, pelo que a gente tem acompanhado no mercado, muitas empresas pagam um prêmio por uma soja onde ela tem uma baixa pegada de carbono. Então, é pago um prêmio pela commodity produzida. Então, recebe também um valor. O crédito de carbono ele vai ser vendido no mercado global. Portanto, ele não tem ainda um preço fixo já estipulado. Será o preço do mercado. Se nós imaginarmos que um crédito de carbono, pelo menos pelo projeto da Agro, vai levar 5 anos para serem gerados os primeiros créditos do projeto, em 5 anos a demanda por crédito de carbono vai tender a ser maior. Portanto, tende a preços maiores no mercado internacional. Aí vai ser tipo algo como uma cotação, como se fosse uma moeda, se assim a gente puder simplificar para a nossa audiência entender? Poderia ser uma moeda ou poderia ser também uma comparação com uma commodity. Por exemplo, o preço da soja ela sempre vai variar com oferta e demanda mundial. A mesma coisa vai ser o crédito de carbono, oferta e demanda mundial. Então, o crédito tende a acompanhar como uma valorização de commodity.
E Evelyn, como que é a adesão por parte do produtor a esse tipo de projeto, a busca por esse tipo de projeto, ou para pelo menos tirar dúvidas, para iniciar o processo, para entender tudo isso? Eu queria saber essa demanda por parte do produtor e quais são os principais gargalos que ainda existem, já que é um mercado e que é um conceito relativamente recente e ainda um pouco nebuloso, né? Já que a gente tem essa questão do inventário dos gases do efeito estufa, que ainda confunde um pouquinho as coisas. Bom, para um agricultor fazer parte de um projeto, ele tem que instalar práticas de agricultura ou pecuária regenerativa. No caso da Agoro, que seguimos uma metodologia da Verra, que é a VM 0042, nós hoje ofertamos no Brasil práticas para a pecuária, que seria uma adubação de pastagem, seria um pastejo rotacionado e biodiversidade de espécies forrageiras. Por exemplo, plantar um mix com leguminosa ou trocar uma espécie forrageira por outra que tenha uma capacidade de captura de CO2 maior do que a que ele vinha utilizando. A outra prática ofertada, para que a gente fala agricultura solteira, é a planta de cobertura. Isso é uma prática que nós ofertamos. E tem uma terceira que a gente chama de prática, mas na realidade é uma forma de manejo, que é o Sistema Integrado de Produção Agrícola, que é o Integração Lavoura-Pecuária ou Integração Pecuária-Floresta. Inclusive, nós temos um agricultor que estará amanhã aqui no evento apresentando um case de sucesso, que é o Bento, da Fazenda Gravataí, em Itiquira, Mato Grosso, que ele trouxe para nós um slogan muito interessante, que é o carbono é a quarta safra. Por quê? O sistema deles eles plantam a soja, eles entram com o milho e logo depois entram com a braquiária, e depois colocam o gado nessa mesma área. Portanto, ele tem 3 receitas. Com o crédito de carbono, ele vai ter a quarta safra. Então, ele brinca que o carbono é a quarta safra da empresa deles. E aí eu queria fazer uma pergunta. Por que fazer um projeto de crédito de carbono? Bom, eu sempre brinco, por que não? Na realidade, quando um agricultor faz uma prática regenerativa, o maior objetivo que ele vai ter, o maior resultado que ele vai obter é um incremento de produtividade. Pode não vir imediata, mas ela vem. E por que isso? Porque, na realidade, quando você faz uma prática regenerativa, você está aumentando a qualidade, a saúde do seu solo, você está melhorando a resiliência do solo a períodos de seca. Então, ele já fazendo isso, se ele não entra num projeto de carbono, ele não terá o crédito de carbono. Então, quando eu falo, por que não entrar? Porque, na realidade, o dinheiro vai estar no solo. Porque os créditos de carbono vão estar sendo acumulados, porém, ele não estando dentro de um projeto de carbono, ele não vai receber por isso. Ou seja, se esse produtor rural ele faz essas práticas de agricultura regenerativa que estão dentro desses parâmetros que atendem a esse projeto, a essa certificadora internacional, e ele não faz esse projeto, ele está deixando o dinheiro dele ir embora ali. Exato, exatamente. Então isso é uma coisa extremamente interessante. O que eu sempre falo é que o valor do crédito talvez nunca vai ser competitivo com o valor de uma soja, de um milho, muito menos de um algodão ou do boi, mas é um dinheiro que está sendo deixado. E nós temos clientes que já nos falaram que com a renda do carbono, que a gente consegue apresentar diferentes cenários de retorno financeiro com o crédito, ele falou, olha, eu vou reduzir o meu payback em tantos anos. Então, isso está sendo visualizado como uma outra fonte de renda. É aquele famoso dinheiro que vai pingar. E aí eu queria também perguntar uma outra coisa. Se esse dinheiro que vai entrar desses créditos, que o produtor que fizer esse tipo de prática de agricultura regenerativa e fizer esse projeto todo direitinho, e aí obtiver esses créditos e lá na frente fazer essa venda, o produtor que atua nessas práticas, ele pode ainda ter
ainda por cima ter um retorno de valor agregado sobre os produtos convencionais, então sobre a soja, sobre a carne bovina que ele produz, sobre o milho, justamente porque ele tem essas práticas mais sustentáveis, Evelyn? Olha, ele deveria ter esse pagamento extra por um grão produzido com práticas regenerativas. Porém, não pode haver dupla contagem. Como a Agoro Carbon faz um projeto onde é o sequestro de carbono no solo, ele não pode, na mesma área, gerar o crédito de carbono, mensurar aquilo conosco e mensurar com outra empresa para poder ter um preço premium na commodity, porque isso é dupla contagem e isso não é permitido. Então, naquela área em que ele faz a prática regenerativa, ele pode mensurar somente com o Agoro e o cálculo dos gases é somente com o projeto, porque senão vai se tratar de dupla contagem. É isso, portanto, estivemos com a Evelyn Krebski, que é head da Agoro Carbon Alliance no Brasil, falando de créditos de carbono, de projetos para se obter créditos de carbono, elucidando algumas dúvidas e as vantagens que isso pode trazer para o produtor rural e também para o meio ambiente. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.